Bom, pessoal, então conforme surgiu uma dúvida bem interessante, que a partir de agora vocês vão utilizar bastante, né? É resolver uns detalhes de outros anos. Por exemplo, a soma, ó, de dois termos elevado ao quadrado. Lá no oitavo ano, vocês aprenderam lá, que é o quadrado da soma de dois termos, lembram? Sei que vocês devem ter esquecido o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Dois termos por quê? Porque se eu tenho x mais 4 elevado ao quadrado, o primeiro termo é esse e o segundo termo é esse, porque eu tenho uma soma que divide os dois termos. Ou se fosse uma diferença, ia ser menos, ó. A diferença e a soma, tá? Primeiro termo, segundo termo, tá? Dois termos. A soma de dois termos, ó, o quadrado da soma de dois termos. A diferença, ó, o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, a única coisa que vai mudar vai ser o mais e o menos, da soma e da diferença. Mas lá no oitavo ano vocês tiveram, mas é bem interessante recapitular porque vocês devem ter esquecido. Então, qual que é a regra? A regra diz, lá vocês devem ter decorado, mas às vezes esquecem, que é o quadrado do primeiro termo, tá? Então, eu vou pegar o quadrado do primeiro termo. Quem tem o primeiro termo aqui, por exemplo? O x, então x ao quadrado, porque é o quadrado do primeiro termo. Mais, se fosse a diferença ia ser menos, mas como é mais. Duas vezes é da regra, sempre vai ser duas vezes. O primeiro termo vezes o segundo termo. Mais, sempre é mais, daí o primeiro e o último sempre é mais, e o do meio que vai mudar só, tá? A regra, só para relembrar. O quadrado do segundo termo, quem é o segundo termo? 4, 4 ao quadrado, então essa é a regra. Se fosse menos, ia ser o quê? O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X, x ao quadrado. Menos, porque é diferença, duas vezes, olha, a mesma regra, sempre duas vezes. O primeiro termo, quem é o primeiro termo? X, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 4. Mais o quadrado do segundo termo, que é 4 ao quadrado, tá? Então, é só para recapitular um pouquinho. Lá no oitavo ano vocês já tiveram, mas vocês vão utilizar bastante isso. Vocês vão ver que vocês vão aprofundar outros conteúdos e esses conceitos básicos vocês vão ocupar também. Então, é interessante relembrar, tá? Então, aqui x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, mais número com número, letra com letra. 2 vezes 4, 8. 8x. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, no lugar, eu vou substituir por quem? X ao quadrado mais 8x mais 16. Eu vou apagar aqui. Aqui resolve da mesma coisa. Ia ficar x ao quadrado menos 8x mais 16. Só muda o sinal, né? Então, agora eu vou apagar e a gente vai continuar. Isso aqui é só um conceito para vocês relembrar lá do oitavo ano que vocês já tiveram, tá? Então, vamos resolver agora utilizando a regra já para vocês recapitular. Então, como eu tenho, ó, soma ao quadrado da soma de dois termos. Então, a regra, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso igual a 9x, só copia, mais 22, tá? Vou copiar. Agora eu vou resolver essa parte aqui. X ao quadrado permanece. 2 vezes 4, 8, mais 8x, mais 4 vezes 4, 16, conforme a gente já tinha feito anteriormente. Agora a gente vai isolar tudo para um lado, lembram? Então, x ao quadrado mais 8x, só vou copiar a primeira parte. E olham aqui como se fosse um muro, né? Passou para o outro lado, muda o sinal. Era mais, menos, 9x, era mais 22, menos 22. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou ver se eu tenho termos que eu posso agrupar. X ao quadrado tem mais algum? Não, então permanece. Agora eu tenho aqui 8x e 9x. 8 menos 9 vai ficar menos 1x, ou menos x. Vou colocar só assim, tá? Então, menos 1 aqui eu vou colocar só para vocês lembrar. Você não precisa colocar, mas para vocês saberem. E aqui eu tenho 16 menos 22. Ó, sempre aquelas regrinhas de dívida, né? Se eu devo 22 e pago 16, quanto que eu vou ficar? Menos 6. Vou ficar devendo 6. Agora a gente já chegou na fórmula que a gente precisava, né? Então, agora a gente vai identificar quem é A, quem é B e quem é C. A vai ser quando? Quando não tem nada na frente é 1. B vai ser quem?
Então, menos 1, o termo que está com x, menos 1. E C, o termo que está sozinho, menos 6, independente. Então, agora vamos para a fórmula, que vocês já devem saber de cor, que é menos b. Quem que é b? Vou colocar direto, né? Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, vezes quem é a, vezes quem é c. Tudo isso sobre 2 vezes a. Quem é a? 1. Só substituir os valores diretos, eu não coloquei a fórmula, mas substituir direto, tá? Então, agora vamos resolver aqui. Menos com menos mais, então vai ficar só 1. Mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1, 1. Menos com menos, mais. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou fazer direto porque eu tenho pouco espaço, tá? Aqui, 24 mais 1, 25. Raiz de 25 é quanto? 5. Então, eu vou colocar aqui que x' vai ser 1 mais 5 dividido por 2. E x duas linhas vai ser 1 menos 5 dividido por 2, tá? Eu só tirei a raiz e fiz direto ali, tá bom? Só tirei a raiz e fiz direto. Então, agora resolve aqui. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, a gente deixou a raiz 3 e menos 2, tá? As raízes aqui vocês já estavam por dentro, mas eu queria mesmo para vocês recapitular aqui, ó, quadrado da soma de dois termos, ou da diferença, daí só muda o meio, lembram? Aqui no meio o sinal. Espero que tenham relembrado. Qualquer dúvida, entram em contato, tá bom?